Assado aí, no caso, quer dizer várias coisas. Assado, frito, serve tal, assado. para qualquer situação. Inclusive, eu ouvi uma frase de uma líder do movimento dizendo assim, os ruralistas que se cuidem, que agora nós vamos, né, lutar por uma política agrícola mais conveniente ao povo brasileiro. Então, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso. Talvez o senhor, como é um estudioso do direito agrário, a conveniência possa... ou a inconveniência fica por conta dela, né? Eu tenho a minha suspeita, mas eu já fiz até, eu já rocei assim, uma amizade que eu tenho, quando eu, em Porto Alegre, tomei o avião mais cedo do que esperava, porque não estava achando muita graça no que acontecia ali, em termos de Stedley, né? O coronel deles, como é que chama mesmo? Quem é que manda no MST? O João Pedro Stedley é um dos líderes, né? O MST, na verdade, não tem uma liderança formal, nacional, né? Aliás, não tem endereço fixo, não tem CNPJ, não é uma entidade... Em São Paulo, do Pontal, é o Zé Rainha, né? Exatamente. E não é uma entidade jurídica, né? Não é uma pessoa jurídica. Não pode... O senhor é um estudioso do direito, sabe, né? Não pode ser processado, não pode ser responsabilizado pelos seus atos, né? Maravilha, né? Tem todas essas facilidades, né? E agora defende, por exemplo, que o Brasil pague mais ao Paraguai pela energia de Itaipu. É uma das novas bandeiras do MST. Mas, Irineu, colocando nessa linha... A expulsão dos brasiguaios do Paraguai, o MST está defendendo. Estão defendendo, É uma das bandeiras que essa linha, Irineu, oscilante do movimento sem terra com relação ao meio ambiente. Quer dizer, na realidade, eles também têm dentro do movimento parte de responsabilidade pelo desmatamento. Não sei se como qualquer agricultor, né? Como qualquer agricultor. Que abriu lá um roçado, enfim, derrubou o mar. Mas tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, o MST demonizou no início a soja transgênica, né? Era um bicho-papão. Hoje, nos assentamentos do MST, principalmente no sul do país, se cultiva a soja transgênica, né? Quer dizer, aí o problema não é mais a soja transgênica, agora é o eucalipto, né? O eucalipto é o grande satã atualmente. E o movimento perdeu muitos adeptos com o Bolsa Família, né? Também você acha que enfraqueceu? Enfraqueceu muito o movimento, porque, na realidade, o movimento sem terra, ele arregimentava pessoas que foram perdendo, né, a sua condição de agricultor. No sul do país tem muito disso, pessoas das cidades. Da cidade, pessoas que se endividaram, perderam suas terras, perderam suas casas e passaram a fazer parte do movimento. Então, com o Bolsa Família, essa assistência, essa rede de proteção social, houve, então, uma diminuição do número de pessoas que participam disso. Agora, evidentemente que o governo Lula foi o que menos fez para atender a demanda desse setor. E o partido, e o MST, que ajudou a eleger o presidente Lula, hoje é um dos grandes críticos, né, do governo Lula, né? Tem sido um crítico implacável aí. Agora, ninguém é contra a reforma agrária. Eu acho que tem muita terra mesmo no país e é preciso mesmo que mais agricultores tenham acesso à terra. Mas é que a reforma agrária também, né? Se discute uma confusão. Se discute que terra que vai ser métodos, reformada? Né? Exatamente, que terra. Hoje, o Brasil tem terras devolutas que poderiam ser utilizadas para a reforma agrária. Agora, essas terras estão bloqueadas por questão de meio ambiente, por questão, enfim, de uma série de coisas. Agora, o que acontece? O movimento sem terra invade terras e quer que ali seja feita às vezes a reforma. Áreas produtivas. Né? Áreas produtivas. E aí pega o exemplo da fazenda Itamaraty, que era do Olarcir de Moraes, que era um exemplo de produtividade. Hoje, a produtividade ali... Então, se vier realmente o índice de produtividade para desapropriação para terras de alvo de reforma agrária, essas terras que já foram desapropriadas, nenhuma delas se encaixariam nesses índices de produtividade. Isso aí a Justiça Agrária daria conta de uma demanda como essa, professor? O MST enquadraria o MST, digamos, dentro do Estado democrático e de direito? Não, teoricamente daria, teoricamente. Porque o que nós temos, né, em realidade aí é essa organização muito bem
orientada no sentido de agitar, no sentido de acampar, no sentido de esperar o momento de agir. Agora, existem outros problemas. Posso te provocar agora? Claro que sim, como não? Porque quando o Roberto Rodrigues esteve aqui e falou de 4 itens, preços mínimos para a realidade, realisticamente, preços mínimos. Segundo, farto crédito para exportação. Terceiro, capital de giro para agroindústria e cooperativas. Quarto, ampla reforma do sistema de crédito rural. Eu acho que isso aí, no caso do Brasil de hoje, interessa mais do que sonhar com justiça agrária. Isso resolveria grande parte dos problemas. Eu cedo o meu sonho para a realidade que o Roberto Rodrigues soube colocar, e que hoje pela manhã eu tive o prazer de ouvir dele mesmo, conversando comigo a respeito do que ele falou aqui no programa. E que eu gostaria de saber dos amigos aqui o que é que pensam dessa exposição que ele fez. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, em seguida a gente volta então para responder ao professor Otávio. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Bancada Rural, o último bloco do nosso Bancada Rural. E o programa segue aqui nos intervalos, a gente segue debatendo e discutindo algumas das questões que estamos trazendo hoje aqui. É o problema do clima, o problema das mudanças climáticas que vão afetar a produção agrícola em todo o país, no mundo inteiro. E também o problema da falta de uma política agrícola, da falta da justiça agrária, que o professor Otávio defende há tanto tempo. Agora, também a gente fala muito dos problemas, mas também a agricultura brasileira tem sido uma fonte permanente aí de renovação, né? De pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de ponta. Eu acho que hoje trabalhos de cientistas brasileiros aí da Embrapa são referência, né? Professor no mundo, a agrometeorologia é muito avançada no Brasil. Quer dizer, a gente, claro, tende a falar mais dos problemas, mas também temos o lado bom, positivo aí da nossa agricultura. Embora os investimentos em pesquisa estejam em queda, né, professor? Pois é, esse corte atual aí de bolsas de estudo, de bolsas para alunos, isso aí vai implicar Se cortou por quê, professor? Por causa da crise? Provavelmente pela crise, falta de dinheiro. Né? Agora, um corte aí no CNPq, na própria FINEP, na CAPES, que significa formação de pessoal, isso é terrível. E agora, veja bem, o futuro, no nosso caso específico agrícola do país, depende de pesquisa. Sim. Como é que se vai desenvolver cultivares, variedades tolerantes à seca, tolerantes ao frio? Isso demora 10 anos para produzir uma variedade de soja. Porque a pesquisa tem que dar resposta às mudanças climáticas. Nós temos que preparar o país para continuar tendo aí 1/3 do PIB em agronegócio. Senão nós vamos ter problemas no futuro. Então, a aplicação em pesquisa é fundamental. A Embrapa tem que continuar sendo apoiada, senão nós estamos perdidos. Qual o programa de etanol do Brasil? Quem é que fez a expansão da cultura de etanol? Sem invadir absolutamente 1 metro de área protegida, nós acabamos de fazer isso, a Embrapa é responsável por isso. Então, nós não podemos esquecer dessa atividade que na realidade significa economia brasileira.